Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série 7 Práticas Ambientais de Sucesso. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre licenciamento ambiental. Quais os documentos a sua concessionária precisa ter para estar adequada ambientalmente. Vou responder perguntas como: o que é o licenciamento ambiental? Ele é obrigatório para a concessionária? Quem precisa fazer o licenciamento ambiental? Entre outras, né? Por exemplo, o licenciamento ambiental, quem é a esfera ambiental que vai tomar conta dele? Quem é a esfera do governo? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal? Então eu vou responder essas perguntas para você se inteirar melhor. Bem, vamos começar o seguinte: o que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é um diploma, é um certificado, é uma certidão que você está atendendo corretamente às questões do meio ambiente. Essa licença ambiental, ela muitas vezes, ela também traz consigo as condicionantes. Quer dizer, mesmo tendo uma licença ambiental, quais são as condicionantes que foram impostas? Quais são as condições que te impuseram para que você tivesse essa licença ambiental concedida? Vou te dar um exemplo. Se você tem uma concessionária de veículos e você precisa de ter essa licença ambiental, alguns lugares diferem de outros no que são nas questões que são solicitadas. Mas uma coisa é clara: aonde tem licenciamento ambiental, existem também essas condicionantes. Porque a sua empresa, né, não vai receber um certificado da prefeitura ou do órgão estadual falando que você está agindo corretamente em relação ao meio ambiente, se de fato existirem algumas pendências a serem resolvidas. Então essas pendências ou essas obrigações que você deve ter no decorrer do processo, né, da validade do licenciamento ambiental, você deve cumprir. Vou te dar um exemplo: se você tem uma caixa separadora de água e óleo, muitas cidades solicitam que se faça uma análise da saída da caixa separadora para saber se ela está em conformidade ou não com o que manda a legislação. Então é uma condicionante. Se você tem a licença ambiental e tem essa condicionante, eu não sei quanto é o período de prazo que ela é solicitada, mas naquele período que for solicitado, por exemplo, de 6 em 6 meses, você precisa fazer a análise e mostrar para o órgão ambiental para ele saber que você está cumprindo essas condicionantes. Então, resumindo, a licença ambiental, ela vai te dar um atestado que você está adequado ambientalmente, mas considerando que você mantém as condições que foram apresentadas no ato do licenciamento, e também que você continue executando as condicionantes, continue realizando as condicionantes do jeito que foi solicitado no licenciamento, para você trabalhar em conformidade com o meio ambiente. Geralmente essas condicionantes vêm no verso da licença ambiental, e lá vem falando: a concessionária, a empresa precisa fazer análise de água, a empresa precisa ter uma caixa separadora de água e óleo, a empresa precisa fazer um reservatório de óleo hermeticamente fechado, com barreira de contenção, enfim, são várias situações que são solicitadas. E importante falar, isso varia muito de cidade para cidade, ok? Vocês entenderam agora o que é a licença ambiental? Bem, então vamos dar mais um passo e responder a outra pergunta: é obrigatório para a concessionária de veículo? A resposta é: vai depender de qual a localização que a sua concessionária está, qual o estado que ela fica, qual a cidade que ela está situada, porque a nível federal, eu falo para vocês, a gente já vai falar isso mais um pouquinho na frente, né? Qual o órgão que exige, mas a nível federal não vai ter exigência de licenciamento para concessionária. Ela vai ser obrigatória aonde tiver uma legislação própria para isso, seja estadual ou seja municipal. Então, se você quiser saber realmente qual é a situação da sua empresa, se ela precisa ou não de ter um licenciamento ambiental, se ele é obrigatório, a gente recomenda que você faça uma consulta. Existem empresas especializadas, nós mesmos temos uma parceria com a empresa chamada Inteligência Ambiental, que ela tem um banco de dados que faz toda essa captura de legislação, seja a nível estadual, seja a nível municipal,
para que você possa se adequar a essa legislação. Então ela é obrigatória? É para quem existe legislação própria. E como é que você fica sabendo se tem legislação na sua cidade ou no seu estado? Nós podemos te ajudar, ou então você pode contratar um advogado e pedir que ele faça esse levantamento sobre essa questão da legislação. Então, agora que você já sabe que a questão da obrigatoriedade ou não da sua concessionária ter a licença ambiental, eu vou chamar vocês aqui para poder ver uma situação, que é: quem é que precisa solicitar o licenciamento ambiental? Precisa solicitar o licenciamento ambiental aquele em que a legislação obriga a ter. Se a minha cidade não tiver nenhuma legislação falando sobre questões que eu pratico dentro da empresa, atividades que eu operacionalizo dentro da minha empresa, então eu vou estar isento dessa licenciamento. Agora, se acaso houver uma legislação exigindo, eu preciso de fazer, então eu tenho que ter o trabalho de contratar uma pessoa, um responsável que possa fazer, um responsável técnico que possa fazer essa documentação, os estudos que são solicitados, os laudos, os relatórios, e da entrada no órgão ambiental solicitando essa licença. E tem mais: ao solicitar essa licença, ela também acarreta uma série de outras necessidades que você passa a ter que cumprir também. Bem, essas necessidades a gente vai falar no decorrer aqui da nossa série. Agora, nesse momento, a gente está falando só mesmo da questão de que é o licenciamento ambiental, ele é obrigatório ou não para a concessionária, quem deve solicitar. Por exemplo, como eu falei, todo mundo que tem uma legislação, toda empresa que tem legislação na cidade ou no estado falando que precisa de ter, ela tem a obrigatoriedade de solicitar o licenciamento, mesmo que não tenha ninguém pedindo para ela. É obrigatório que ela faça isso. E como eu falei para vocês, ao se fazer o licenciamento ambiental, uma série de documentações são pedidas, e para poder atender muitas vezes esses órgãos ambientais, há a exigência e há a necessidade de contratação de um profissional, seja o responsável pelo sistema de gestão ambiental do seu negócio. E por último, eu deixei para falar uma questão também não menos importante, que é: aonde eu devo me licenciar? A nível federal, estadual ou municipal? Olha, a nível federal eu te falo que não tem necessidade nenhuma de você fazer o licenciamento ambiental, porque as atividades contempladas para a concessionária de veículo não fazem parte daquilo que o IBAMA, que é o órgão federal que faz o licenciamento, exige. Então você não precisa se preocupar com o federal. A nível estadual, é aquilo que eu falei com vocês, existem estados que solicitam a licença diretamente do concessionário, independente da cidade que ele está localizado, e essa licença deve ser apresentada. Quais são os estados que exigem essa licença hoje no Brasil? Olha, na nossa concepção, é importante que se faça uma atualização constante dessa legislação, porque as legislações podem ocorrer de um dia para o outro, de um mês para o outro. Então, hoje, a gente tem alguns estados que, independente do município, solicitam essa licença ambiental. Então, para você entender melhor quais são esses estados, eu vou deixar aqui para vocês o nosso WhatsApp, para você entrar em contato com a gente, me passando o seu município, qual a cidade que você está localizado, para que você possa nos passar as informações e eu responder a vocês se realmente é necessário ou não esse licenciamento ambiental a nível estadual. E o que mais exige, na verdade, é a nível municipal. A nível municipal é que as licenças são mais solicitadas, mais cobradas, e independe do tamanho da cidade. Por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo não exige licenciamento ambiental. Já existem algumas outras cidades de população muito menor, de área muito menor, do próprio estado de São Paulo, que exigem. Isso é uma questão de legislação ambiental municipal. Então tem que estar muito atento na necessidade do município ter na legislação dele uma solicitação que a sua empresa faça o licenciamento ambiental. E o município não vai ficar te cobrando, não. É você quem tem que saber disso.
porque se algum dia ele fizer uma fiscalização e perceber que você não tem o licenciamento ambiental, isso pode te gerar algumas não conformidades e até mesmo algumas multas, algumas notificações que não seria bom você estar criando esse tipo de passivo dentro da sua empresa. Enfim, eu queria agradecer vocês nesse primeiro episódio. O que eu tinha que falar aqui sobre o licenciamento ambiental é bem rápido, bem objetivo, e vejo vocês no segundo episódio da série 7 Práticas Ambientais de Sucesso, onde eu vou falar de resíduos e efluentes. Te encontro lá. Até a próxima. Tudo de bom.